A expressão dinheiro no banco é como árvore de dinheiro no jardim tem um fundo de verdade, mas não conta toda a história. Guardar dinheiro numa conta bancária certamente é melhor do que mantê-lo escondido debaixo do colchão, principalmente porque os bancos pagam juros sobre ele. O senso comum nos diz que nosso dinheiro no banco crescerá devido a esses juros, mas na realidade não é assim e isso não é tão simples. Para entender por que o dinheiro no banco não cresce como esperamos, precisamos compreender a paridade do poder de compra. Por exemplo, em 1990, um Big Mac no McDonald's custava cerca de 3 unidades monetárias. Hoje, o mesmo lanche custa 8 unidades, quase o dobro do preço. Isso se deve à inflação, o aumento geral dos preços. Suponhamos que a taxa de inflação seja de cerca de 4% a 5%. Para que o seu dinheiro mantenha o mesmo poder de compra ao longo do tempo, a taxa de juros de sua conta bancária deveria ser pelo menos igual a essa taxa. No entanto, na prática, as contas bancárias geralmente oferecem uma taxa de juros em torno de 3%. Isso significa que, considerando a inflação de 4%, na verdade estamos recebendo uma taxa de juros negativa de 1%. Deixar o dinheiro parado na conta bancária não é uma boa ideia se você quiser manter seu atual padrão de vida. Com os gastos aumentando consistentemente ao longo do tempo, simplesmente deixar o dinheiro no banco não acompanha a inflação, o que resulta em uma perda gradual do poder de compra ao longo do tempo. Ao invés disso, investir em ativos que superem a inflação é uma excelente maneira de preservar sua riqueza. Opções excelentes incluem negócios, imóveis e até mesmo metais preciosos, se preferir investimentos mais seguros. Pessoas costumam verificar suas contas bancárias regularmente. Isso oferece uma sensação de segurança. A ideia de que, aconteça o que acontecer, teremos o mesmo valor que aparece em nosso extrato bancário nas nossas contas, cria uma ilusão de segurança financeira. Já imaginou poder acabar com a sua ansiedade e procrastinação de uma hora para outra e assim começar a ter foco para mudar sua vida? Parece mentira, mas agora é uma realidade. A nova cápsula do novo energético natural faz isso. Ela possui uma fórmula criada para agir direto no cérebro, te proporcionando foco, concentração e vontade de produzir e trabalhar em apenas alguns minutos. Se a sua vida não anda bem, a primeira coisa que você precisa é aumentar o seu ânimo e foco urgentemente. No primeiro comentário abaixo eu deixo o link do Power Mind. Pare o vídeo, garanta o seu e comece a mudar de vida hoje mesmo. Porém, os bancos nem sempre permitem que você retire todo o seu dinheiro de uma conta devido ao sistema de reservas fracionárias. Nesse sistema, cada banco é autorizado a emprestar a maior parte dos fundos que possui em suas contas, mantendo apenas uma fração deles como reservas, conforme estabelecido pelo Banco Central de cada país. A diferença entre a taxa de juros de empréstimo e a taxa de depósito é o lucro do banco. Suponha que você deposite $1.000 e a taxa de reserva seja de 10%. Isso significa que o banco pode emprestar $900 para mutuários. Quando esse valor é depositado no banco do mutuário, esse segundo banco mantém 10% como reserva e empresta 90% para outra pessoa. E esse ciclo continua. Esse processo cria um montante total de dinheiro gerado a partir dos seus $1.000. De acordo com a matemática da progressão geométrica infinita, equivalente a $10.000, ou seja, dinheiro infinito. Isso foi exatamente o que aconteceu quando Zuckerberg solicitou um empréstimo para comprar uma casa em 2012. Embora a taxa de juros fosse de 2,69%, ele conseguiu uma taxa de apenas 1,05%. Essa diferença resultou em 2,69% menos 1,05%, ou seja, 1,64%. Embora pareça uma diferença pequena em termos percentuais, financeiramente falando representa uma diferença considerável, considerando que Zuckerberg pagou $5,95 milhões.
Uma diferença de 1,64% significou uma economia de 96.580 mil dólares em juros para ele. Isso representa quase $1.000 a menos por ano em seu empréstimo habitacional em 30 anos. Em termos simples, seu empréstimo se tornou $3 milhões mais barato, mesmo sem considerar o efeito da composição dos juros. Para os ricos, a dívida é como dinheiro gratuito. Outra razão pelo qual os ricos investem mesmo quando têm dinheiro suficiente é porque a dívida oferece outros benefícios. Continuando a história do empréstimo de Zuckerberg, vemos como ele usou a dívida em seu benefício. Com patrimônio líquido de 15,7 bilhões de dólares naquela época, ele não precisava realmente do empréstimo. No entanto, ele o fez mesmo assim. A verdade oculta por trás disso é que ele sabia que simplesmente colocando esse dinheiro em um fundo de índice com um retorno de 8%, ele ganharia cerca de 7% de juros, um retorno muito maior do que a taxa de 1,05% que devia ao banco. Além disso, ao usar esse empréstimo para quitar dívidas, Zuckerberg economizou ainda mais dinheiro ao pagar taxas mais baratas. Se você for tão perspicaz quanto Zuckerberg em relação à sua dívida, pode facilmente transformá-la em dinheiro livre. Os cartões de crédito representam a armadilha tanto para os bancos quanto para você. Quando os representantes bancários tentam vender um cartão de crédito ou outro produto, não estão considerando seus melhores interesses. Se parecem excessivamente simpáticos, é provável que busquem apenas atingir suas metas mensais e não garantir seu benefício. Os cartões de crédito são um desafio para os bancos, mas também desafios para você. Existem várias razões para isso. Primeiramente, esses cartões têm taxas de juros altíssimas, algumas chegando a 20%. Se você for comprar com responsabilidade e pagar suas dívidas a tempo, isso não deve ser um problema. No entanto, poucos conseguem se enquadrar nessa categoria. Uma pesquisa da LendTree de 2020 revelou que os americanos tinham uma dívida total de cartão de crédito de 986 bilhões de dólares e 65% dos titulares não pagavam saldo integral a cada mês. O maior problema dos cartões de crédito é desassociar imediatamente o ato de gastar do pagamento das compras, criando a ilusão de despesas gratuitas. As pessoas começam a gastar sem considerar como vão quitar suas dívidas, iniciando assim um ciclo de endividamento. Outro problema sutil é a taxa de processamento, um custo extra pago a cada compra. Os bancos repassam essa taxa ao cliente refletindo no valor das compras, já que os comerciantes absorvem parte desse custo. Portanto, a decisão de continuar usando cartões de crédito ou não é uma escolha pessoal.